Amém. Ainda de pé, meus irmãos, vamos ler um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação nesta noite. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 5 a 8. Mateus, capítulo 6, verso de 5 a 8. Assim está escrito na boa palavra do Senhor. Palavras de Jesus. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, ora a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falares, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhos pedirdes. Senhor nosso Deus, usa-nos nesta hora, ó Deus, para transmitir a Tua palavra ao Teu povo, ó Deus. Abençoa a Tua igreja, cuida de nós. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Queremos nesta noite aprender um pouco mais da palavra de Deus e aprender sobre oração. Aprender sobre orar. E o texto que nós acabamos de ler nos mostra Jesus ensinando seus discípulos a orar. E ele começa falando que não devemos orar como aqueles homens, né? Como os fariseus. Os fariseus oravam para chamar atenção para si. Os fariseus oravam para aparecer, mostravam uma posição, uma aparência externa de uma pessoa piedosa, de uma pessoa bondosa, mas era tudo fachada. E Jesus então nos diz para fazermos ao contrário daqueles homens. E ele nos ensina que quando nós formos orar, nós devemos ir para um local secreto. Olha, irmos para um lugar onde esteja somente nós e o Senhor, porque através disso Ele vai nos recompensar. Num local secreto, ou seja, dentro do quarto com a porta fechada, nós podemos expor para o nosso Deus as nossas lutas, as nossas dificuldades. Irmãos, nós não podemos de forma alguma através das nossas lutas, através das nossas dificuldades, expor estas coisas para um exemplo, para a igreja, por exemplo. Não podemos expor isso de uma forma de exibições, exibir uma oração para que as pessoas venham a nos olhar como uma pessoa pura, como uma pessoa santificada. As nossas necessidades, não digo que nós não tenhamos que trazer as nossas necessidades para orarmos com a igreja,
Mas nem tudo, meu irmão, que nós estivermos passando em nossa casa conosco, nem tudo nós podemos trazer em público. Há coisas que nós precisamos expor, há situações em nossas vidas que nós devemos contar apenas para o Senhor. Por isso que ele fala, olha, entra para o seu quarto. E ele não fala somente entra para o seu quarto, mas ele diz mais o quê? Fecha a porta. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos, com as nossas orações. Uma coisa que eu aprendi, que eu procuro sempre fazer, é orar de acordo com a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para nós em termos de orações, irmãos? Por exemplo, pedi para o irmão Luiz orar pelos dízimos, pelas pessoas enfermas. Irmão Luiz, ele foi na certa, orou pelas pessoas impossibilitada, doente, orou, agradeceu pelos dízimos. Quando nós orarmos em público, as nossas orações têm que ser objetivas. Orar por objetivos que foram pedidos, alguém que está dirigindo o culto, o pastor, o dirigente, orar por aqueles pedidos. E não se alongar em outras coisas. Precisamos ser breves em nossas orações. Há muitas pessoas que alguém pede para orar e a pessoa, muitas das vezes, nem ora pelos pedidos que foram feitos e viaja na oração, vai lá longe. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos remir o tempo. Remir o tempo quando nós estivermos reunidos para orar. Na igreja em que eu fui membro antes de vir para cá, eu me lembro deste culto, um culto da manhã, de manhã. O pastor estava sentado, alguém estava cantando um solo, e uma pessoa veio com um bilhetinho, um menino, foi lá e entregou um bilhetinho para o pastor leu aquele bilhetinho, e quando aquela pessoa que acabou de orar, de cantar, o pastor então falou, irmãos, vamos ter que cortar aqui a sequência do programa, porque eu recebi um recado de que o irmão fulano de tal está à morte. E a sua esposa pediu para nós orarmos por ele agora, para que o Senhor faça uma obra na vida dele, e essa oração tem que ser agora, porque ele foi para o hospital e precisa das nossas orações. Naquela manhã estava visitando a igreja uma irmã que já tinha, ela foi membro da igreja, ela foi uma das fundadoras, da organizadora da igreja, e ela estava visitando a igreja. Então, depois do pastor expor esse assunto para a igreja, ele falou, irmã, por favor, a senhora ouviu o pedido aqui? Por favor, ore, irmã. Clame a Deus. Peça a Deus pela vida desse irmão, para que o Senhor envie seu anjo lá e faça a obra na vida desse irmão. E ela então começou a sua oração. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque no passado, quando nós construímos essa igreja, como foi difícil, Senhor, nós encontrarmos um terreno para fazer essa igreja aqui. Senhor, muito obrigado por aqueles homens que vinham aqui aos sábados e domingos, em mutirão, Senhor. Senhor, muito obrigado, porque nós, as mulheres daquele tempo, a gente vinha aqui de manhã trazer café para os irmãos, fazíamos almoço para os irmãos, dávamos lanche de tarde. Senhor, muito obrigado por aqueles adolescentes daquela época, aqueles jovens
já estão adultos, estão na igreja. Aí eu me lembro que na igreja tinha um sininho. Não sei se os irmãos antigos lembram que na igreja tinha um sininho que fazia pim, bim, 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 bim. Todo o público tinha um sininho. O pastor se levantou e pegou o sininho e pim, 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 todo mundo. Ele, minha irmã, em nome de Jesus, não me desculpe, irmã, mas para com essa oração. Irmão, falando de tal, diácono falando de tal, em nome de Jesus, irmão, clame a Deus agora. Clame a Deus para que o Senhor mande um anjo lá no hospital e para que a obra seja feita, porque senão, se a irmã continuar orando, quando a irmã for orar pelo irmão, o irmão já morreu, aí não vai ter mais jeito. Aconteceu isso lá na Pavuna, irmão. Primeira igreja da Pavuna. Oração, irmãos. Temos que saber orar. Oração na igreja tem que ser oração objetivas. Oração longa, aí sim, irmãos. Em casa, né? Como é bom orar pela madrugada. Como é bom você acordar de madrugada, você vai beber uma água ou vai no banheiro e ali você se ajoelha ou senta na sua cama, não sei a forma que você fica diante de Deus, e ali sim você vai expor para o Senhor as suas necessidades, vai agradecer a Deus pelo que Ele já fez, pelo que Ele está fazendo e pelo que você sonha que o Senhor faça em sua vida. E ali nós ficamos minutos, horas diante do Senhor, orando, falando com o Senhor. Precisamos, irmãos, aprender a orar. Tudo tem o seu tempo certo, porque o amor de Deus nos convida, o amor de Deus nos convida a ficarmos a sós com Deus, ficarmos um bom tempo com Ele e demonstrarmos para Ele a nossa dependência, a dependência que temos do Senhor. E quando nós ficamos um tempo com o Senhor, nós a sós com Deus, o Senhor, Ele se agrada de nós. Temos exemplos de homens que procuraram ficar a sós com Deus. Gênesis capítulo 32, dá para colocar aí, Júlio? Gênesis capítulo 32, versos 22 e 24. Nos mostra um exemplo de Jacó. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o vale de Jaboque. E tomou-os e fez-lo passar o ribeiro, e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até a subida da alva. Que exemplo, irmãos! Jacó, conhecemos a história de Jacó. Jacó estava numa situação difícil, com medo de morrer, medo de perder sua família, medo de tudo. E ele então se coloca diante de Deus a sós com o Senhor. E ali ele lutou com o anjo do Senhor. Precisamos, irmãos, ter momentos a sós com Deus. Seremos derrotados em nossos projetos, teremos os nossos sonhos frustrados, se não termos momentos a sós com Deus. O texto nos mostra que Jacó colocou sua família
de lado e foi para um lugar ficar a sós com o Senhor. E ali Jacó lutou. Ali Jacó pediu as bênçãos do Senhor, e assim o Senhor o atendeu. Jacó falou para o anjo do Senhor: não te deixarei, não te deixarei, não sairei da tua presença, enquanto tu não o quê? Me abençoares. E o Senhor concedeu a vitória a Jacó. Ali o Senhor o abençoou. Precisamos, irmãos, ter esse momento a sós com Deus. Se o servo de Deus, ele não tiver esse momento a sós com Deus, é muito bom, irmãos, orarmos na igreja, é muito bom fazermos de vez em quando vigília de oração, é bom, não é ruim, é bom, mas nós temos que ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com o Senhor. Na vida cristã, na nossa vida, vez por outras, o Senhor permite que passemos por momentos difíceis. Vez por outra em nossas vidas, meus irmãos, precisamos tomar decisões importantes em nossas vidas. São momentos difíceis que precisamos tomar decisões, todos nós aqui. Precisamos tomar decisões em nossas vidas, até a criança precisa tomar decisão em suas vidas. A menininha ali me procurou ali: pastor, quando é que vai ter o próximo batismo? Já está pensando em uma decisão que tem que tomar. Nós, irmãos adultos, quanto mais nós que somos adultos, que temos responsabilidade, que temos um mundo à nossa frente, tantas coisas para enfrentarmos, precisamos tomar decisões, e essas decisões não podem ser tomadas sem a orientação de Deus para nossas vidas. As decisões de nossas vidas têm que ser tomadas, mas baseadas na orientação de Deus. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Foi o que aconteceu com o povo de Israel nas épocas de Moisés, na época de Josué, na época de Elias. Esses homens levaram o povo a tomar decisões baseadas na vontade de Deus. Moisés disse ao povo: todas essas bênçãos virão sobre vocês e vos acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Deuteronômio 28, 2. Todas essas bênçãos, olha aqui, meu irmão, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires, quando obedeceres a voz do Senhor teu Deus. As bênçãos, para recebermos as bênçãos do Senhor, teremos de obedecer ao Senhor, irmãos. Não basta ouvir, não basta ler a palavra, é obedecer, é muitas das vezes negarmos o desejo da carne, é negarmos aquilo que queremos fazer e obedecer ao Senhor. É obedecer mesmo muitas das vezes sem entendermos aquilo que Deus quer fazer, mas temos que entender que Deus tem o melhor para nós. Josué capítulo 24, verso 15, Josué diz para aquele povo, Josué estava na idade avançada, já estava passando já o bastão, ele diz para o povo:
Porém, povo de Israel, povo de Deus, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolha hoje a quem servais. Seus deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses, ou os ídolos dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa, eu e a minha família, serviremos ao Senhor. Meus irmãos, é uma responsabilidade muito grande nossa que temos nos nossos lares, nossas famílias, de sermos exemplo para aqueles que estão nos seguindo, aqueles que estão sob nossa responsabilidade. Muito obrigado, minha filha. Deus vai botar com mais uma pedrinha na sua coroa lá na glória, tá? Escolha hoje a quem servir. Se ao Deus do céu ou o Deus deste mundo. Ao Deus dessas pessoas, ao Deus dessas pessoas que falam coisas agradáveis aos ouvidos humanos, ou servir a este Deus que eu sirvo. Essa foi a palavra de Moisés, de Josué para aquele povo. Precisamos, irmãos, optar. O mundo está sempre oferecendo o melhor. O mundo está sempre convidando, principalmente aos jovens, adolescentes, para os prazeres da carne. Quando eu passo para a minha casa aqui aos domingos, ali aquele bar que tem perto da casa da Aline ali, que tristeza passar ali, irmãos, ali perto da casa do Guilherme. O meu carro passa ali, eu entro naquela rua ali. Quantas meninas, quantas moças, irmãos, praticamente nuas, ali, rebolando, se esfregando nos rapazes, coisas indecentes, imorais. Que coisa triste, irmãos. Que tristeza deve ser para um pai, para uma mãe, criar uma criança, colocar ela no mundo da educação, comida, alimento, e quando ela se desenvolve, torna-se uma jovem que deveria estar estudando, pensando num futuro, se programando para um casamento, para ter uma família, ter um lar, e agora essa menina vai com aqueles meninos viver naquela vida de prostituição, exposta. Eu fico pensando, meu Deus, que mundo é esse? Uma verdadeira Sodoma e Gomorra, pastor Roberto, que nós estamos vivendo. E você vai conversar com uma pessoa dessa, ela diz que vocês crentes não estão com nada, vocês não estão vivendo, vocês estão vegetando, nós é que estamos vivendo. Que tristeza. Não sei se alguém de vocês viram o jornal hoje, eu vi uma parte do jornal hoje, na Globo, e ali estava colocando que a quantidade de pessoas, fizeram uma pesquisa, a quantidade de pessoas fumantes está diminuindo, não foi isso? E a quantidade de bebida está aumentando na população, e essa quantidade de pessoas que está bebendo são de mulheres. Mulheres. Ou seja, calculo, daqui a uns 10 a 20 anos, nós vamos ver muitas mulheres bêbadas, dependentes do álcool, pelas ruas aí. Que tristeza isso. O pecado, as pessoas estão deixando o caminho do Senhor. E mais triste ainda, meus irmãos, é quando nós sabemos que os nossos adolescentes, os nossos jovens, que foram criados dentro de nossas igrejas, estão caminhando para esse caminho de morte, caminho de condenação, caminho do inferno, caminho de choro e ranger de dente.
Estava ali no cemitério, conversando com alguém, e alguém falou para mim, temos que ter compaixão dessas pessoas, dessas almas que morreram. Aí um colega meu que estava do lado, Renato, que era um servo do Senhor, falou, a gente tem que ter compaixão enquanto eles estão vivos. Porque depois que morrer não tem como. Depois que morrer não tem como. É choro e ranger de dente. É fogo eterno. E quantos irmãos que conhecem a palavra, conhecem o caminho do Senhor, estão brincando com as suas almas. Como igreja do Senhor, irmãos, precisamos continuar pregando esse evangelho. O evangelho da cruz. Não esse evangelho de prosperidade. Não esse evangelho que, se você vir para a igreja, você vai ganhar uma casa nova. Não esse evangelho que, se você entregar o seu dízimo, você vai ter uma promoção no seu trabalho. Esse não é evangelho. O evangelho do Senhor é um evangelho de cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é negar o desejo da nossa carne, meu irmão. Negar a si mesmo é o desejo que queremos em relação às coisas deste mundo. As coisas do mundo não são ruins para a carne, não, irmão. Não é ruim, não. Por isso que a palavra de Deus diz, quando você for tentado pelas coisas deste mundo, não encara ela não, foge delas, foge, não brinca com o pecado, não brinca, porque quem brinca com o pecado se torna escravo do pecado, e só através de muita oração, muito jejum, muita dedicação, é que a pessoa consegue se libertar dos vícios deste mundo. Josué disse para aquele povo, olha, escolhei hoje a quem servais, porque eu vou cuidar da minha família. Vocês façam o que vocês quiserem, eu vou cuidar dos meus, porque eu tenho responsabilidade com os meus. Precisamos, em determinado momento de nossas vidas, pensarmos assim, irmãos. Cuidar dos nossos, cuidar dos nossos filhos, dos nossos netos, aqueles que estão ali à nossa volta, que olham para nós. Precisamos ser exemplo para eles, para que eles também alcancem uma maturidade espiritual. Elias disse ao povo, até quando vocês vão oscilar? 1 Reis, capítulo 18, 21, parte B. Até quando vocês vão oscilar? Não é isso? Então Elias chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis? Ou seja, na minha versão, vai oscilar entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, siga-no. Mas se Baal é Deus, siga-no. Porém o povo, porém, nada respondeu. O povo nada respondeu, meus irmãos. O povo de Deus, irmãos, o povo que Deus libertou, estava tão envolvido com as coisas do mundo daquela época, que Elias coloca as duas opções para eles, e eles não sabiam para onde ir. Se ia para o Deus do céu, ou se ia seguir aqueles ídolos, aqueles demônios que havia
na terra de Israel. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes já ouvimos pregações, quantas vezes já lemos mensagem que Deus colocou para nós tomarmos uma decisão em nossas vidas. Quantas vezes Deus coloca palavras nos indicando, nos mostrando que devemos consagrar nossas vidas, que devemos nos humilhar cada vez mais para obtermos os favores de Deus. Ouvimos a palavra, entendemos que é Deus falando conosco, que é Deus falando aos nossos corações. No entanto, quando saímos da igreja, quantos conseguem entrar no quarto? Quantos conseguem chegar em casa, entrar no quarto, fechar a porta e orar, pedir a Deus a direção, pedir a Deus que esteja com ele para tomar uma decisão ao lado do Senhor? Quantas vezes, irmãos? E é aqui nesse ponto central, que separa uma vida cristã. Nesse ponto é que se separa uma vida cristã fraca. Nesse ponto que se separa uma vida cristã fraca, medíocre, uma vida muitas vezes inútil, de uma vida abençoada, de uma vida dedicada, de uma vida vitoriosa, sobre a influência do pecado, que não se deixa dominar pelo pecado, porque esta vida, ela quando ouve o Senhor falar ao seu coração, ela corre para o quarto, ela tranca a porta do seu quarto e vai chorar, vai pedir perdão a Deus, vai pedir a comunhão com o Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda, eu sou fraco, eu sou pequeno, mas Tu é forte, Senhor, me coloca de pé, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo nossos erros e pedindo a Deus a misericórdia para nos colocar de pé e nos tornar um servo vencedor, irmãos. E quando orares, não faça como esses que se colocam nas esquinas das ruas e mostram uma cara de piedade, uma cara que fez jejum, uma cara de santo, mas eles são como sepultura caiada, por fora é muito legal, é muito limpo, mas por dentro só tem ossos que fedem, sepulturas caiadas. Mas quando orares, entra para dentro do teu quarto, fecha a porta, porque aquele que conhece a sua vida, nós lemos, quando orares, saiba que antes mesmo de você pedir algo a mim, eu já sei o que vós precisa. Irmãos, o Senhor sabe exatamente o que cada um de nós, cada um de vocês, cada um de nós aqui precisamos. Ele sabe. E o que precisamos fazer? Falar para o Senhor. Senhor, Tu me conheces. Salmo 139 já diz isso, né? Senhor, Tu me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe, Senhor, Tu conheces o meu agir. Tu me formaste no ventre da minha mãe.
sem que ainda nada existisse, tu já me conhecia, Senhor, tu me trouxe à existência neste mundo, Senhor, tu tem um tempo para mim aqui. Irmãos, Deus sabe de tudo das nossas vidas, e o que o Senhor quer de nós é uma vida de obediência a Ele. E essa obediência, meus irmãos, é para nós sermos abençoados. O Senhor não quer que nós sejamos obedientes somente por ser obediente, não, é para que nós cumpramos a missão que Ele tem com cada um de nós, que é nos dar uma vida abençoada. O Senhor quer ver cada um ser humano feliz. Como dói, eu creio, irmãos, se dói no meu coração, se dói no seu coração, imagine o coração de Deus, ver um ser humano na sarjeta. Fui a Nova Iguaçu ontem, se não me engano foi ontem, estava no banco, num lugar meio alto, e eu olhei assim, vi um homem com a roupa toda coberta, um mendigo, todo sujo, todo... Eu falei, meu Deus, que tristeza, um ser humano daquele jeito. E eu fiquei pensando, e ali eu orei a Deus, Senhor, se isso dói no meu coração, que não conheço este homem, nunca o vi, imagina o teu coração, Deus. Tu projetou uma vida abençoada para este homem, e ele está ali desse jeito. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Deus fica triste, irmãos, quando vê um ser humano vivendo uma situação dessa. Mas a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna com Cristo Jesus, nosso Senhor. Obediência, escolhas erradas, escolhas que não teve a orientação de Deus. Quantas pessoas, irmãos, estão vivendo uma vida triste, porque não consultaram o Senhor nas suas decisões, e hoje estão sofrendo, não oraram, não foram para o quarto, não foram para a intimidade com o Senhor. E o Senhor nesta noite está a nos perguntar: que tipo de vida nós desejamos viver diante dEle? Que tipo de vida, irmãos, nós estamos dispostos a viver diante do Senhor daqui para frente? Desejamos uma vida fraca, uma vida na média? A palavra é medíocre, né? Ela é meio pesada, mas eu vou melhorar aqui. Uma vida fraca, uma vida dentro da média, ou uma vida em que nós estejamos sempre dispostos a fechar a porta do quarto e buscar a Deus em oração? Que nessa noite, irmãos, possamos optar por estarmos dispostos a ir para dentro do nosso quarto, ir para dentro do nosso local secreto com Deus, e ali expor para Ele, somente para Ele, as nossas decisões, as necessidades que temos de uma mudança radical, uma mudança que redunde em uma vida radiante, em uma vida vitoriosa, sim, em Cristo Jesus. Meus irmãos, finalizando,
precisamos, com mais frequência, entrarmos em nossos quartos, fecharmos a porta e conversarmos com o Senhor. E eu pergunto a você, responde para você mesmo, como está o teu a sós com Deus? Qual foi a última vez que você esteve a sós com Deus no teu quarto, de joelho, nos pés do Senhor? Quando foi? É através do a sós com Deus, através do a sós com Deus, que resolvemos as coisas mais importantes da nossa vida. Vou repetir. É através do a sós com Deus que nós conseguimos resolver as coisas mais importantes das nossas vidas. Se queremos algo de Deus para nossas vidas, vamos buscar lá no quarto, com a porta fechada, porque esse Deus do céu, esse Deus que está mandando essa chuva que está caindo aqui em cima desse telhado, Ele está nos contemplando. Ele está contemplando aquilo que está dentro da nossa cabeça agora, o que nós estamos pensando. E Ele pode resolver os nossos problemas, porque Ele é um Deus que tem cuidado dos seus. Que Deus nos abençoe. Leve essa palavra no teu coração, meu irmão, minha irmã, e medite nessa palavra que o Senhor trouxe para nós aqui nesse capítulo 6 de Mateus. Que Deus assim nos abençoe.